Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira aula de apologética, em nossa primeira parte, amém? Dando aqui continuidade ao nosso conhecimento dentro do contexto da defesa da fé, da defesa daquilo que nós cremos, amém? Então, hoje eu botei aqui no quadro para nós a caracterização das seitas. Vamos estar falando ali sobre adição, subtração, multiplicação, divisão e como resgatar uma pessoa de uma seita. Então, a caracterização das seitas, ok? O método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas, ou seja, o da adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos conhecer? O importante é isso, é o aprofundamento no conhecimento. Vamos lá. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo, nunca atingem o resultado satisfatório. Vamos lá. 1. Adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Eles adicionam. Não é a Bíblia somente. 2. Subtração. O grupo tira algo da pessoa de Jesus. Tira. É complicada a situação, mas faz parte do contexto nós sabermos. Pode acontecer de aparecer dentro do contexto da igreja pessoas adicionando ou fazendo a subtração, subtraindo. Multiplicação é o terceiro ponto. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus. Vamos lá. E divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso, da própria organização ou igreja. Essa é uma quarta marca das seitas, dentro da heresia, divisão, ok? Vamos lá. Então vamos estar analisando a adição. O adventismo do sétimo dia. Seus adeptos têm os escritos de Ellen White como inspirados, tanto quanto os livros da Bíblia. Antes de continuar, deixar bem claro. A palavra de Deus, ela fechou o cânon. Aqui não se acrescenta mais nada, não se tira mais nada. Eu posso escrever 20 livros, nenhum está no mesmo patamar ou pé de igualdade da palavra de Deus, de maneira alguma.
Entendeu? O que é inspirado por Deus na palavra, aqui é a palavra de Deus. Qualquer outro livro, conteúdo que foi escrito por um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não tem o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. Vamos deixar bem claro. Só que os adventistas, eles pegam os escritos da profetisa Ellen White como tendo a mesma inspiração que os livros da Bíblia Sagrada. Eles declaram: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Olha a situação. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Isso é uma afirmação dos adventistas. Entendeu? Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fonte. Outro grupo que faz adição: as testemunhas de Jeová creem que somente com a mediação do corpo governante, que é a diretoria das testemunhas de Jeová, formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas nos Estados Unidos. Então eles creem que somente com a mediação do corpo governante a Bíblia será entendida. Declaram: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, que é o corpo governante, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. É a afirmação dos Testemunhas de Jeová, também conhecido como Russelitas. Ok? Inclusive a Bíblia deles não é a mesma Bíblia nossa. A Bíblia dele chama-se Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E é um livro totalmente corrompido nos seus originais. Entendeu? Então é importante o apologeta ter o conhecimento nessa área. Vamos lá. Essa afirmação iniciou-se com o seu fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. A Bíblia fica em segundo plano nos estudos das Testemunhas de Jeová. É usada apenas como um livro de referência. A revista A Sentinela tem sido seu principal canal para propagar suas afirmações. Vamos lá. Nessa mesma linha estão
os mormons, que dizem crer na Bíblia, desde que sua tradução seja correta. Eles ensinam o seguinte: os mormons é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como mormonismo. Então, eles ensinam: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon, a palavra de fé. Está aqui o artigo aqui das regras de fé do mormonismo, né? O profeta dele, Joseph Smith, ele recebeu lá uma visita do anjo Moroni, e o Moroni lhe deu o novo evangelho de Jesus Cristo, que ficou conhecido como o livro dos Mormons. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve na palavra de Deus: ainda que desça um anjo dos céus trazendo outro evangelho, seja anátema, maldito, não seja aceito. Entendeu? Mas com certeza Joseph Smith, ele ouvia a voz do adversário, do cão, mas não ouvia a voz de Deus através da palavra. Vamos lá. Eles acham que o livro de Mórmon é mais perfeito do que a Bíblia, né? Fala assim: declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular da nossa religião. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, né? Essa é a fonte dessa loucura aqui, né? Outro: os kardecistas não têm a Bíblia como base, mas a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, né? Usam um outro evangelho conhecido como o Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo é um ramo do cristianismo, como as demais seitas chamadas cristãs. Não assenta os seus princípios nas Escrituras. Não rodopia junto à Bíblia, mas a nossa base, essa é a afirmação deles, tá? Não rodopia junto à Bíblia, mas a nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo, baseado, isso aí é do livro A Margem do Cristianismo, página 214. Eles procuram interpretar as parábolas e ensinos de Jesus Cristo segundo uma perspectiva espírita e reencarnacionista. A palavra de Deus é bem clara quanto às atividades espíritas e suas origens, né? Esse Allan Kardec, né? O nome mesmo era o Leon Hippolyte Denis Rivail, né? Ele deu a base para o espiritismo kardecista, para esse princípio, e realmente trouxe todo esse emaranhado de conteúdo fora do contexto da palavra de Deus, né? Resposta apologética para essa heresia. O apóstolo Paulo diz que as sagradas letras tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. Segundo Timóteo 3,15. Logo, se alguém lê a Bíblia
Somente nela achará a fórmula da vida eterna. Crer em Jesus. Essa é a fórmula. A Bíblia relata a história do homem desde a antiguidade. Mostra como ele caiu no lamaçal do pecado. Não obstante, declara que Deus não o abandonou, mas enviou seu Filho unigênito para salvá-lo. Assim, lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não procurará, o homem ele não vai procurar a salvação em Buda, Maomé, Krishna ou algum outro, nem mesmo numa organização religiosa, pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus. Amém? Então essa é a resposta apologética. Está aí as passagens bíblicas, né? Evangelho de João, Lucas, Atos, Romanos. Temos aí passagens aí inteiras para você analisar e verificar que na adição eles estão totalmente equivocados. Amém? Então nós vamos agora para a subtração. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa nesse vídeo, ok? Essa primeira parte, a gente dá a continuidade, né? A gente retorna. Deus abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.